Olá, uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia a todos vocês, minha família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam, sofredores, mas vencedores da fé, vítimas, mas também sobreviventes, como somos todos, sobreviventes da Watchtower, da Torre de Vigia ou das Testemunhas de Jeová, como muitos conhecem esta organização que se faz chamar religião, mas que, na verdade, tem todas as características de uma seita de dominação mental. Assim que sejam bem-vindos. Olha o panorama que temos aqui hoje. Que live fantástica, né? Por isso, eu coloquei aqui o tema desta live: Encontro de dois grandes, Vilma Revo e Isidro Maldonado. Eu não sou nada aqui hoje. Eu sou só um intermediário para fazer com que vocês possam extrair o máximo da plena sabedoria que essas duas pessoas têm e da experiência que eles têm na vida, dentro e fora desta organização que, querendo ou não, a todos nós nos causaram muita dor e também nos deram muita experiência, que hoje nós temos a capacidade e o privilégio de ajudar outros por nossa experiência e principalmente pela experiência dessas duas pessoas, essas joias preciosas que temos no ativismo, que é Vilma Revo e Isidro Maldonado. Um está lá no Panamá, a outra está lá no Brasil, lá em São Paulo, no interior de São Paulo. E o servidor aqui está na Espanha, né? Está aqui na terra aqui, das sevilhanas, né? Dos touros. E para mim é um privilégio poder estar com vocês. Que alegria é para mim. Olha, já está entrando aqui um montão de gente aqui no chat, em direto. Nós temos gente de Portugal. Idília Maria, querida, é uma senhora também, de praticamente uns 80 anos, praticamente. É uma mamãezona aqui do canal, Idília Maria. Um beijinho no teu coração, Idília. Que carinhosa você é. Como eu fico feliz de ver você aqui no canal, Idília. Um beijinho para nossos irmãos portugueses. Um beijinho para vocês. Também está aqui conosco Sueli Queiroz. Sueli Queiroz foi lida a carta de desassociação dela faz pouco tempo. E ela estava aqui no canal precisando de carinho, de ajuda. Sueli Queiroz, um beijo no teu coração. Bem-vinda. Vilma Freitas, um beijo no teu coração. Muitos aqui, Vilma Freitas, vários comentários. Depois, vamos ver quem mais está aqui. José Tenório. Boa noite a todos. Irmão Adriano, muito obrigado por tirar parte do seu tempo para ajudar as pessoas que saíram da seita a se libertarem da imunização cognitiva imposta pela organização. Claro que sim, José Tenório. Um beijo no teu coração. Juliana Rovart. Oi, mãezinha Vilma. É a Juliana. Estou aguardando. Beijos. Que bonitinho. Silvana Almeida. Boa noite a todos. Idília Maria. Boa noite a todos de Aveiro, Portugal. Um beijo, Idília. Lua, bem-vinda. Ana Rê, buenas noches. Boa noite, Ana. Bem-vinda. Obrigado pela ajuda com a tua mamãe. E muitos comentários. Inês Oliveira, Reinaldo Maciel, Michele Rodrigues. Quanta gente boa. Eu já falei, e acho que já falei demais. Olha a Artisli colaborando com o canal. Um beijo no teu coração, Artisli. Um beijo. Obrigado pela ajuda, viu? Mas a maior ajuda que vocês dão é estarem aqui conosco. Estarem aqui, compartilhar o vídeo, deixar o like e ajudar com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Um beijo no teu coração, Artisli. Muito obrigado, querida. Javier Castilho e muitos outros. Vamos abrir aqui, primeiramente, os microfones destes convidados ilustres. E como bons cavalheiros que somos, Isidro, buenos cavalheiros, senhores que somos, temos que dar primeiramente a palavra a esta joia valiosa que temos no ativismo, que é Vilma Revo. ¿Estás de acordo comigo, Isidro? 100%, sim. Pois, Vilma, querida, a palavra é tua. Boa noite, bem-vinda uma vez mais. Eu me sinto como filho teu. Bem-vinda ao teu canal, a esta família do canal Adriano, a voz dos que não falam. Bem-vinda, Vilma. Muito obrigada pelo convite. Como sempre, prazeroso para mim, Adriano. Hoje, em especial, porque tenho a tua companhia e tenho a companhia do meu amado
Isidro. O Isidro é uma paixão antiga, ele sabe. Eu faço declarações de amor para ele há muito tempo. E ele me retribui, isso que é bonito. Então, aqui, Isidro, aí no Panamá, de onde eu só conheço o sombreiro panamenho, é muito famoso, e você, que é o meu amado, meu querido Isidro, que está conosco nessa tarde. Seja bem-vindo, Isidro. Um beijo a todos. Que bonito. Que bonito. Isidro, eu creio, ela falou em português, mas eu creio que tu has entendido porque foi palavras de amor. E o amor se entende em qualquer idioma. Dime lo que quieras, Isidro, querido. Bienvenido. En primer lugar, muchas gracias, Adriano, por tomarme en cuenta para este en vivo. Mi corazón está por explotar por estar al frente de una mujer tan hermosa como Vilma. Su cara y su corazón son hermosos. La amo mucho, la amo muchísimo. Oh, que bonito. Isidro disse que está emocionado porque ele sente um privilégio de estar diante de uma mulher tão linda, né? De tão linda como todo, como seu rosto, sua pessoa, né? Para ele é um privilégio estar aqui. E vocês imaginam como eu me sinto privilegiado de que essas duas maravilhosas pessoas que Cristo e Deus permitiu que eu conhecesse e colocassem no meu caminho. Graças a Deus, Cristo me resgatou desta organização que me causou tanto dano, mas que agora me tem dado presentes na vida, como são essas duas pessoas maravilhosas. Quero dizer que hoje este canal é vostro, Isidro, e é teu, Vilma Hel. Quero dizer que a Watchtower é sempre o assunto, a Torre de Vigia sempre é o assunto principal do porquê viemos aqui, não é? Mas hoje eu quero dizer uma coisa. Vou falar devagar em português, despacio para que Isidro me entenda. Hoje, esta live, la Watchtower, hasta se queda em segundo plano. Para mim, hoje, esta live representa muito mais que destapar as mentiras de la Watchtower. Esta live hoje representa para mim um agradecimento geral e uma realização pessoal de poder ver dois baluartes, como alguém disse aqui no chat. Dois baluartes, duas pessoas, duas personas, com seus anos, suas experiências, que tiveram a coragem, a valentia, aquilo que tem que se ter para dizer basta às injustiças de uma organização que oprime e destrói muitas vidas. Por isso, eu quero dizer que, para mim, eu me sinto privilegiado de ter vocês aqui. E quero dizer que, para mim, vai ser inesquecível, inolvidável esta live de hoje, esta live de hoje. Assim que, Vilma, querida, queria te dizer uma coisa. Sempre que a irmã entra neste canal, eu percebo pelos comentários dos que assistem que a irmã é muito querida. E este amor que antes nós escutávamos e acreditávamos que só existiria lá dentro daquela organização, eu não sei tua opinião, minha irmã, e gostaria que fosse sincera totalmente comigo e com todos nós. Eu, particularmente, recebo muito mais amor agora que antes. E você, minha irmã? Sem dúvida, né? Isso prova que o amor realmente existe, né? Estava oculto dos nossos olhos enquanto estávamos lá dentro da torre, né? E cada um de nós teve que pagar um pedágio para transitar pela torre. Você pagou com a tua família, o Isidro pagou com a sua infância e eu paguei com a minha saúde. Estamos quites com a torre. Então, nós podemos falar o que quisermos, porque vamos começar uma página em branco para falar tudo aquilo que o nosso coração pede que falemos e que não fique oculto nunca mais.
E obrigada por essa oportunidade, Adriano. Obrigado, minha irmã. Has entendido, Isidro, lo que ha dicho Vilma? Que todos hemos pagado un peaje, un precio muy alto por haber estado en contacto con esta organización. Ella pagó con su salud. Yo he pagado con la pérdida de mi familia, mi matrimonio y todo. Y tú pagaste con tu infancia. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Y qué tienes a decir, Isidro? Lamentablemente así fue. Perder la niñez, la infancia y la adolescencia. Las tres cosas se perdieron. Ya eso no se recupera. Pero lo que sí podemos hacer es que los que vienen subiendo no la pierdan. Fantástico. Isidro acaba de dizer que realmente esta organização tirou dele, né, a niñez, a infância, a adolescência, a juventude. Mas que, pelo menos, agora nós podemos estar aqui para ajudar aqueles que estão chegando a esta organização, que aprendam, vejam e que não percam a sua vida também lá dentro, que sirva de exemplo às nossas histórias, não é? Olha, nós estamos recebendo aqui muitas mensagens de carinho e de amor. Então, nesses primeiros minutos, eu gostaria de mostrar para vocês o que as pessoas, o que as pessoas, Isidro, estão dizendo aqui para nós outros, não? Por exemplo, Juliana, não? Ela diz aí, olha, oi, mãezinha Vilma, é a Juliana, estou aguardando beijos. É uma mensagem de carinho para a Vilma. Te amo, de coração. Isso é. Silvana, ela diz, boa noite a todos. Boa noite, Silvana. Vilma Freitas, ela é de Minas Gerais, ela diz aqui, mineira, lá de Minas Gerais, Brasil. Um beijo, né? Olha aqui a Idília, que é de Portugal, uma senhora também, mais ou menos aí da idade da Vilma, com problemas de saúde e com tratamentos psicológicos devido à seita. Ela diz, boa noite a todos, de Aveiro, Portugal. Um beijinho, Idília, querida. Beijo, Isidra. Beijo, beijo. Beijo, querido. Lua, beijo grande para você. Lua, boa noite, queridos irmãos. Olha aí. Olha a tua filha, Vilma, Ana Rê, buenas noches. Cumprimentando em espanhol, em castelhano. Sueli Queiroz, ela diz, que linda a Vilma. Que linda. Porque os outros dois aqui, ó, os outros dois aqui, nada de lindo, nada. Linda aqui é só a Vilma, não é, Zildo? Sueli, você precisa o que nós três temos, as gafas. Os óculos. Isso é. Olha aqui outro comentário da Ana. Ela diz, oi, Ju, que bom que você está aqui, minha irmã. Valeu, vai ser um bom programa. Que bonito, que interação, que coisa bonita, né? Esse amor e esse carinho. Quando nos decían, Isidro, dentro de la secta, que el amor solo había allí. Que cosa, Isidro? Sí, somos duas hijas, Ana e Juliana, que está em São Paulo. Mis duas hijas del coração. Que bonito, que bonito. Juliana e Ana. Um beijinho no coração das duas. A Ana eu já vi, agora a Juliana eu não conhecia. Juliana, olha, que tesouro de mãe você tem, viu? Que tesouro de mãe. Parabéns, né? Todos normalmente, né? Normalmente valoramos nossas madres, valoramos nossas mães. Mas quando você vê uma mãe tão corajosa, tão valente como eu e Vilma, os filhos só podem sentir orgulho, não é? Assim que um beijinho no teu coração, Juliana e Ana. Bem-vindas aqui à nossa família. A Inês diz boa noite a todos, boas noites, não é? Reinaldo Maciel, que está falando conosco de Osasco, São Paulo. Boa tarde, Reinaldo. Né? Michele Rodrigues e suas filhas. A Michele Rodrigues e as suas filhas, elas ficam esperando todo momento para que eu faça isso aqui. Olá, Michele! Olá, filhas! É o chupa-dedo! É o Marinho! Olá!
Tenho que fazer isso, porque elas ficam esperando. Eu tenho que fazer isso. Olha, uma coisa, Isidro e Vilma. Sí. Eu não os havia dito, mas eu havia invitado a alguém muito especial para estar hoje aqui. Para que ele me ajude a poder entrevistar e bater um papo e charlar com vosotros, conversar com vocês. É um convidado, um invitado que para mim é super especial. É um dos ativistas de Brasil que mais ha ajudado gente também a despertar. Me ajudou a mim. Foi o primeiro vídeo que vi eu de um ativista, foi o primeiro vídeo que vi eu de um ativista e que me fez assim, ó, pum. Assim que, bem-vindo à nossa live, meu querido irmão e amigo Paulo Sávio. Olá. Prazer, Paulo. Opa, o prazer é todo meu. Um grande abraço a todos os espectadores desse canal maravilhoso que tem ajudado tanta gente. Obrigado pelo convite, Adriano. Desculpa não ter podido entrar antes, mas assim que cheguei em casa, eu me preparei aqui para poder atender o seu convite, que é uma honra muito grande, tá? E quero dar um abraço também nos convidados que aí estão, né? O Isidro Maldonado e a nossa queridíssima Vilma Revo. Um prazer muito grande, viu? A senhora, dona Vilma, eu já conheço muito, já vi praticamente todos os seus vídeos, gosto demais da sua abordagem, viu? Quero fazer essa colocação aqui e acho que a sua presença nessa luta para conscientizarmos as pessoas é muito importante, é muito valorosa. A senhora aí, do alto dos seus cabelos brancos, da sua experiência, certamente dá uma credibilidade ainda maior a esse trabalho que nós estamos realizando, né? Eu agora estou meio paradinho nesse momento, mas tenho acompanhado o trabalho de tanta gente valorosa aí. E quero deixar o meu abraço, meu beijo carinhoso aí para a senhora, viu, dona Vilma? Lhe admiro muito. Suas palavras, sua delicadeza, não sei se mereço, mas agradeço de coração. Admiro muito você, também tenho acompanhado o seu trabalho, tenho aprendido muito com você e é um prazer ter você conosco nessa tarde. Muito obrigado, muito obrigado. E Isidro Maldonado, meu grande abraço também. É um prazer enorme. É a primeira vez que estou tendo a oportunidade de falar diretamente contigo e é um prazer muito grande. Isso Isidro, ha dicho Paulo Sávio que é a primeira vez que te tem assim para poder falar contigo e que se sente honrado e é um prazer estar contigo aqui nesta live. Eu quise que Paulo Sávio estivesse porque Paulo Sávio é uma pessoa, Isidro, que em Brasil, no ativismo, é muito conhecido e muito respeitado. É um homem muito humano, ¿no? Para mim. Muito humano, muito empático, muito carinhoso. Nunca he visto Paulo Sávio que não seja esta imagem que eu estou transmitindo, né? De amabilidade, a sonrisa mais simpática do ativismo. Assim que me ajudou a mim a despertar, fíjate. Así que, Isidro, no solo los pelos blancos, las canas de Vilma Revo, tu barba, ¿no? Y Paulo Sávio y yo tampoco estamos lejos, ¿no? Pero quiero decir que es un placer vernos a vosotros tres aquí en el canal hoy. Gracias, gracias y gracias por estar aquí. Muchas gracias, de verdad. Creo que todos que están aquí viéndonos sienten lo mismo que estoy sintiendo yo ahora mismo. Paulo Sávio, querido. Oi. Olha, eu vou soltar para vocês uma bomba informativa. Uma bomba informativa. E depois vamos falar um pouco. Eu não vou fazer uma live disso hoje. E eu não harei uma live de esto hoje, pero quero a opinião de vosotros. Porque a informação é contrastada já. A informação é comprovada. Eu recebi um e-mail
de um ex-superintendente de circuito, ex-pioneiro especial, que ainda é um PIMO, ele ainda continua dentro, porque ele está tentando sair com o mínimo de dano possível. Mas ele me passou uma documentação e um e-mail, aonde ele prova a todos nós que... Lembram que nós sempre falamos aqui, esta semana mesmo, eu soltei um vídeo falando sobre o envolvimento da Torre de Vigia com a ONU, não é? E nós, em muitos canais, já falaram disso, não é? E o que nós comentamos? Que no ano de 2001, a Torre de Vigia, a Watchtower, foi lá e se desvinculou da ONU. Eles estiveram associados 10 anos, como ONG, durante 10 anos. Temos documentos oficiais que provam, não é? Claro, alguns chupadedos da vida aí, os fanáticos da Torre de la Watchtower, dizem, eles são humildes, reconheceram o erro, reconheceram o erro e saíram. Não é assim? Falso. Acabo de receber, né, por um PIMO, ex-superintendente de circuito, uma documentação que prova que até o dia de hoje, a Torre de Vigia, a Watchtower Bible and Tract Society, não é mais uma ONG da ONU, mas continua sendo parceira, associada à ONU, até o dia de hoje. É uma das empresas apoiadoras e parceiras da ONU para a nova ordem mundial da Agenda 2030. E eu tenho o documento onde aparece o nome da associação jw.org, Watchtower Bible and Tract Society. Vocês sabiam disso? De repente eu estou falando aqui, mas vocês sabiam? Tu sabias disso, Isidro? Bueno, supe lo del año 91 al 2001 que sí habían estado. De hecho, yo tengo el documento también, pero la del 2001, la actual no la tengo. Vilma, querida, você sabia dessa informação? Bom, em primeiro lugar, uma das alavancas que me fez sair da torre foi justamente essa informação. Eu fiquei assombrada com isso. Verdadeiramente assombrada. Jamais eu poderia imaginar que a organização Torre de Vigia tivesse qualquer vínculo com a ONU. Todos nós ficamos impactados com isso. E saber que essa ligação, ou esse amor continua, não é de se estranhar, né? É de interesse deles permanecer ligado à ONU, e vamos ver o que acontece daqui para frente, né? Isso é. Claro, continua a fornicação, né, da Babilônia com os reis da terra. Não podia ter deixado o vínculo, já que eles fazem parte da Babilônia Grande. Paulo Sávio, você sabia dessa informação, meu irmão? Não sabia. Sabia disso agora? Oi? Como que você vê essa informação? De que eles ainda continuam como uma organização parceira da ONU? Como bem disse aí a irmã Vilma, não me surpreende. Hoje em dia, Adriano, nada mais me surpreende no que diz respeito a essa liderança da Torre de Vigia. Nada mais me surpreende. Qualquer coisa que você diga aí, para mim, eu vou ficar espantado no início, mas depois eu vou dizer assim, não, realmente, olha, é possível. Tudo é possível mesmo, porque eles não têm o menor escrúpulo, eles são desonestos intelectualmente e nas suas atitudes. Não existe uma retidão ética, eles são aquilo que a Bíblia fala a respeito de pessoas sinuosas. Eles são sinuosos.
tá? E o grande perigo disso é a autoridade que eles têm sobre milhões de pessoas. Porque gente sinuosa existe em tudo quanto é lugar. Aqui no meu prédio tem gente sinuosa, vizinho sinuoso. A gente não pode confiar muito. Mas, quando você tem um nível tal de autoridade sobre outras pessoas, isso torna-se muito perigoso. E pessoas que acreditam piamente no que eles dizem. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu não tenho esse documento que você citou, realmente eu não tinha conhecimento, tá? Quero até conhecer melhor. Sim. Mas, quando eu estudei mais profundamente toda essa questão da associação deles com a ONU, como organização não governamental, que eles se afiliaram ao Departamento de Informações Públicas da ONU, quando eu estudei esse assunto, eu fui atrás de alguns documentos e, por exemplo, eu tenho aqui uma cópia de um diretório da ONU, tá? Eu já mostrei uma vez, já tem tempo isso, porque a ONU ela tem esse diretório anual e ela solta uma publicação anual em que ela coloca ali todas as organizações não governamentais que estão afiliadas ao DPI, Departamento de Informações Públicas da ONU, tá? E mais do que isso, ela coloca ali os contatos dessas organizações, todas elas, os contatos, as pessoas responsáveis, tá? As pessoas responsáveis e também as áreas de interesse dessas organizações não governamentais. E, na ocasião, eu me lembro, eu tenho esse documento aqui, eu posso até procurar, falava ali, porque tem as siglas, né? Um monte de áreas de interesse da Torre de Vigia, naquela união que ela teve com a ONU, na adesão que ela teve com a ONU. E uma delas, que eu achei muito curiosa, era a sigla que designava Paz e Segurança Internacional. Ou seja, a Torre de Vigia estava associada à ONU e um dos campos de interesse da Torre de Vigia era paz e segurança internacional. Agora, vocês que são pessoas experientes, o que a Torre de Vigia sempre ensinou para a gente a respeito de paz e segurança internacional? Citando até aquele texto de 1 Tessalonicenses, que fala... Oi, diga. Um momento. Isidro, Isidro é nosso invitado que habla castelhano, não? De Panamá. Sim. Então, Isidro, para que tu entendas um pouco, Paulo Sábio está explicando um pouco que ele tem certas documentações da associação de la Wattower com a ONU, que todos temos, que mostra hasta qué grado la Wattower estaba involucrada con la ONU. Primero que ellos estaban con un proyecto en pro y en busca de la paz y seguridad mundial. Y la Wattower apoyando a la ONU en esto. Siendo que nosotros fuimos educados y enseñados durante décadas de que cuando viniera el anuncio de paz y seguridad, entonces vendría la repentina destrucción. 1 Tessalonicenses 5, no sé qué. ¿Entendes ahora, Isidro, a qué nivel ha llegado la Wattower a involucrarse y prostituirse con la bestia, ¿no? Salvaje que ellos decían? Y ahora ellos mismos están asociados y a lo que está explicando Paulo Sábio, ¿no? Por eso te traduzco para que entiendas un poco qué está diciendo Paulo Sábio, ¿vale? Les voy a contar una cosa. Sí. Necesito contarles algo. Cuando hicimos la protesta acá en Panamá, al frente de Betel. Quando Isidro diz que vai contar uma história, que quando eles fizeram uma manifestação em frente a Betel, no Panamá. Paulo, Vilma y Adriano solamente no pasaron 10 minutos cuando llegó la policía. Olha só, e eles começaram a protesta e passou 10 minutos de protesta, de manifestação, já chegou a polícia. Pero si tú ahora mismo
le roban a un vecino, la policía llega mañana o no llega. Olha, explícame isso. E se caso você roubar, tiver o caso de um roubo, e você chama a polícia vai chegar no outro dia ou daqui 2 dias. Mas para a torre de vigia chegou em 10 minutos. Eso quiere decir que Jehová utiliza las cosas de Satanás y las usa muy bien. Olha só, está dizendo então que nesse caso Jeová usa as coisas de Satanás e usa muito bem. Entonces no me sorprende que la ONU siga siendo un instrumento de la Watchtower. Então, aí ele não surpreende, né, que a ONU continua sendo um instrumento válido para a torre de vigia, para a Watchtower. Y mira Adriano, la prueba está en el video que hicimos del día de la protesta. Si vuelves al video vas a ver que no estábamos todavía, no habíamos armado todo. Faltaban algunos cartelones y llega la policía. Olha só, ele disse que no dia que fizeram a manifestação, tem um vídeo, né, da manifestação, do dia que eles fizeram lá no Panamá, em frente ao Betel, que eles ainda nem tinham montado os cartazes, as pancartas, né, os dizeres, a polícia já chegou. Não tinha nem dado tempo de montar tudo, a polícia já chegou. Esa misma semana de esa protesta, que fue la protesta que hizo Yaciel y en otras partes del mundo, esa misma semana hubo protestas en Panamá en todos lados. Y la policía intentó persuadirnos a que nos fuéramos. Y nosotros no tiramos piedra, no tiramos palos y estábamos en la acera al frente. Olha só, ele disse que nessa mesma semana dessa manifestação, que foi no Panamá, também Raciel fez manifestação. Raciel é do outro canal Destruindo Algoritmos, né? Fez manifestações, teve manifestações por todos os lados do país, mas que a manifestação que eles fizeram em frente ao Betel era pacífica, eles não jogaram pedra, nem pau, nem nada, mas a polícia tentou persuadir eles a não estarem ali e não fazerem a manifestação, sendo que a polícia não fez isso com ninguém mais, só com eles. É porque, já entendemos, né, a Watchtower estava por trás. La Watchtower tiene vínculos muy cercanos hasta con la policía aquí. Olha só, a torre de vigia tem vínculos muito estreitos com a polícia do Panamá. Mira que el policía me preguntó, ahí está en el video, y usted no sabía en qué estaba metido en esa religión. Olha que só, usted hasta ahora se está protestando. Olha aí, o próprio policial perguntou para ele, e você não sabia quando entrou, onde você estava entrando? E agora você vem aqui manifestar? Você já não sabia onde você estava entrando? Olha aí. Y yo le dije, la verdad que no, porque fue muy subliminal, fue muy suave, fue muy lento, hasta que descubrimos la verdad. Por eso estamos aquí, para ayudarte a ti mismo. Isso é. Isidro disse que falou para o policial, olha, eu não percebi, porque o processo de entrar ali é suave, é lento. Até a hora que você se dá conta, já está lá dentro. E até descobrir que você está enganado. E por isso nós estamos aqui hoje, para poder ajudar até mesmo você, o policial. Y por último me preguntó, ¿y qué tiempo van a durar aquí? E o policial perguntou para ele por último, e quanto tempo vocês vão ficar aqui se manifestando? Y Carlos le dijo, ungido apóstata, Carlos le dijo, bueno, el tiempo que sea necesario y que no nos caiga la lluvia. Ele disse, olha, nós vamos ficar aqui o tempo que for necessário enquanto não chova, né? Disse Carlos, um ativista companheiro lá de Isidro. Muchachos, toda la vida la Watchtower ha sido así. Doble moral, siempre. Isso é. Isidro acaba de dizer a todos os que estão assistindo aqui hoje, e a todos nós, né? Sempre, durante toda a sua história, a Torre de Vigia, as Testemunhas de Jeová, seus líderes, esta organização, sempre teve uma dupla ou duas caras, uma dupla moral. Sempre atuou nos dois bandos. Dizem uma coisa, mas fazem outra. Sempre jogou nos dois times. Essa sempre foi o historial da Watchtower. Está de acordo com isso, Vilma? Querida, o que você tem a dizer das palavras de Isidro? Eu me lembro, acompanhei, Isidro, essa manifestação sua, acompanhei o trajeto que vocês fizeram, estava atenta ali, observando tudo.
E você está certo, Isidro, é assim mesmo que a coisa funciona. Agora, como disse o Paulo, era de se esperar que fosse assim, né? Realmente a coisa tem que acontecer como tem que acontecer, né? O Watchtower, para mim, se assemelha muito a um grupo nos dias de Jesus que se chamava de fariseus, né? Fariseu. O que caracterizava um fariseu? Em primeiro lugar, a palavra fariseu, segundo erudito, significa aquele que se isola dos demais por se julgar mais puro. Tem alguma semelhança com a organização das Testemunhas de Jeová? Tem. Aquele que está empenhado em fazer prosélito. Os fariseus eram assim. A preocupação primária deles era fazer prosélito, né? Crescer suas fileiras, né? Aumentar seus adeptos. Tem alguma semelhança com a Watchtower? Tem. E os fariseus, eles queriam defender o indefensável. Eu acho que a Watchtower também quer defender o indefensável, que é a reputação deles. Eles já caíram em descrédito, e eles não conseguem nunca mais vamos dizer, se melhorar a sua imagem, não só perante os que estão fora, mas os que estão saindo, e muitos que estão lá dentro estão entendendo que imagem é essa, da cúpula, né, do corpo governante. Perfeito, minha irmã querida. É realmente assim. Isidro, ¿has podido entender más o menos lo que dijo Vilma? Muy poco, muy poco. Ella comenta que sí, que está de acuerdo, ¿no?, con lo que dijiste, y también con lo que dijo Paulo Savio, ¿no?, de que esta organización siempre ha actuado de esta manera y que ha actuado siempre con esa doble moral. O sea, siempre les ha convenido estar así, jugando en estos dos campos. Y que a ella le sorprendió siempre mucho esto, ¿no? Fue una de las cosas que más la impactó cuando supo de este vínculo de la Watchtower con la ONU, ¿no? Con la Organización de las Naciones Unidas, estar ahí vinculada, prostituyéndose, ya que ellos mismos siempre nos han animado a predicar a los demás que era una característica de las religiones falsas. Y ahora nosotros nos damos cuenta de que están metidos hasta el cuello, hasta el más, con ellos, vinculados totalmente, ¿no? Agora, peço licença a los tres e a todos que estão escutando, porque quero ler textualmente, não posso, me pide este Pimo, que foi superintendente de circuito substituto, foi precursor especial e aún continua sendo testigo de Jeová, pero que me está facilitando documentações diretas. Ele me mandou um e-mail e pide que no se diga su nombre, porque él aún es un testigo de Jehová y está intentando salir suavemente. Y yo voy a leer el email sin decir su nombre. Voy a llamarlo Juan Pimo. ¿Vale? Como hay muchos Juan por ahí, Juan. Entonces, Juan Pimo. Yo voy leyendo, que está en portugués, y voy traduciendo a castelhano para que Isidro Maldonado pueda entender também. ¿Eh? Diz assim, el e-mail. Eu tenho aqui el e-mail, oculto su nombre para que veáis el e-mail. Não sei se podéis ver. Aqui está el e-mail que he recibido dele. ¿Vale? He ocultado aí su nombre. ¿Vale? E me disse assim. Ele diz assim a mim, este e-mail que eu ocultei aqui o nome. Ele diz: Olá, Adriano. Com relação ao teu último vídeo sobre o envolvimento da Watchtower com a ONU, na década de 1990, queria que soubesse que, embora a Watchtower tenha se separado da ONU como uma ONG, ela continua filiada à ONU como parceira. Em castelhano, ele disse: Olá, Adriano. Com relação a tu último vídeo sobre a relação da Watchtower com a ONU,
en la década de los 90, quería que supiera que todavía la Wattower continúa relacionándose con la ONU, pero no como ONG, pero sí en parceria como organização. Continuando em português. Envio a você um link com acesso ao site, aí ele põe as siglas, UNDP/IAPSO, e ele explica o que significa Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, como um relatório anual das empresas parceiras da ONU em 2003. Notem, hein? 2003. Começou lá. Em 2003. Eles já tinham se desvinculado em 2001 como ONG. Agora, esse relatório é de 2003 adiante. Se observares na página 30, a Wattower é mencionada. E aí ele põe o PDF anexo. Acesso direto ao documento do site UNDP, IAPSO, pelo link, e me passa o link que eu posso pôr aqui para vocês verem daqui a pouco. Nos anos seguintes, os relatórios anuais da UNDP IAPSO já não trazem mais o nome das empresas mencionadas, pois 2003 foi uma exceção, onde expôs o vínculo da Wattower como parceira da ONU, em prol da agenda para 2030 da nova ordem mundial. A Wattower ficou como o rabo de fora, ou seja, ficou exposta. A JW.org é uma organização de propaganda para a NOM, a nova ordem mundial. Vou traduzir ao castelhano para Isidro. Sí, gracias. O Pimo dijo, te envio um link de acesso ao site UNDP/IAPSO, que significa Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desarrollo, com um relatório, um informe anual de las empresas que são parceiras, com parceria com a ONU, en el año de 2003. Se observares en la página 30, la Wattower é mencionada. Te passo el link del acceso directo a la página oficial de la UNDP IAPSO. En los años siguientes, los relatorios anuales de la UNDP IAPSO ya no hacen mención a las parcerías, pues 2003 fue una excepción, donde se expuso el vínculo directo de la Wattower como parcera o parcería con la ONU, a favor de la Agenda Mundial para 2030. La Wattower ha quedado expuesta. La Wattower, ou a JW.org, es una organización que sirve de publicidad para la NOM, la Nueva Orden Mundial. Continúo agora com o português. Disse o Pimo. Também envio outro link para um canal de YouTube onde um superintendente de circuito que trabalha com o departamento jurídico de Betel foi gravado com uma câmera escondida, onde ele admite que a torre de vigia atualmente mantém um vínculo com a ONU para obter segurança nos países problemáticos e assim facilitar a pregação e a entrada da Wattower. Traduzco ao castelhano. Também te envio um link para um canal de YouTube onde um superintendente de circuito que trabalha no departamento legal de Betel Jurídico foi gravado com uma câmera oculta onde ele admite que a Wattower atualmente mantém um vínculo com a ONU para obter segurança em los países com problemas de segurança e assim facilitar a predicação da Wattower. Tem mais coisas que agora, depois eu vou ler. Primeiro, quero a opinião de vocês do que a gente leu até agora do Pimo, e depois eu vou ler o resto que ele diz. Primeiro, quero ver a opinião de vosotros sobre o que acabamos de ler, e depois vou ler o demais. Isidro, por favor.
Paulo, Vilma, ¿y dónde está Jehová? Jehová entonces no ayuda, que tiene que ayudar la ONU. Porque lo que tú acabas de leer es que no existe Jehová, solo existe JW. Isso é. Isidro diz, Paulo, Vilma e todos vocês, aonde está Jeová para esta organização? Se eles estão buscando aliança com a ONU, é porque Jeová já não existe. Aonde está Jeová se eles estão tendo que buscar ajuda com a ONU? O que você acha, Paulo, querido? Teu micro, né? Adriano, o que eu acho é o seguinte, que Jeová, que para nós, que fomos pessoas que fizemos parte dessa organização de forma realmente sincera, para nós, Jeová foi pregado, foi ensinado, foi colocado como sendo o Deus Todo-Poderoso que nós antes não conhecíamos e que através dessa organização nós passaríamos a conhecer. E o pior choque que toda pessoa que acorda, que desperta do transe tejotiano pode ter, é justamente esse que nós já tivemos, de descobrir que esse Jeová é apenas um produto, é o produto principal vendido pela torre de vigia, pelo corpo governante. Jeová é um produto. Jesus Cristo é muito menos. Jesus Cristo é um garotinho de recados da torre de vigia. E Jeová é o produto principal. Então, eles utilizam esse nome, eles utilizam esse suposto Deus para vender uma ilusão para as pessoas. E é isso que me deixa profundamente entristecido quando eu vejo que tem tanta gente ainda enganada. Porque eu sempre repito isso no meu canal, mais vale uma verdade amarga do que uma ilusão doce. Isso é, Paulo. Querido, deixa eu traduzir um pouco a Isidro. Isidro, sim. Paulo sabe ha dicho que Jehová, para nosotros antes, era aquel Dios verdadeiro, todopoderoso, que la organización nos había vendido. El Dios todopoderoso. Pero que ahora se nota que este Jehová pasó a segundo plano, ¿no? Y Cristo, entonces, ni digamos, es un niño de recados de la Wattower, porque es echado a tercer plano. El cuerpo gobernante está arriba de Cristo. Cristo es un niño de recados. Ya Jehová dejó de existir, porque como hemos visto ahí, para ellos ya ni va ni viene. Pero para nosotros que somos de una generación antigua de testigos de Jehová, mira, si mi abuela, que fue precursora regular durante 27 años, despertara ahora y resucitara, le daría un infarto otra vez. Le daría un infarto al ver estas cosas aquí. ¿No? Vilma, querida, ¿qué te ha parecido? O que você achou, minha irmã querida, do que o Pimo nos falou aqui? Eu acho que aí daria para fazer uma outra live um outro dia, porque esse assunto é muito polêmico, sim, muito profundo, né? Eu sou muito cautelosa em falar sobre isso. Eu diria o seguinte, que a organização Wattower é um braço desse povo gigantesco que é a cristandade apóstata dos nossos dias. É só um braço, nada mais do que isso. Mas é um braço muito significativo, né, pelo modus operandi e por tudo isso. Agora, se nós compararmos essa Babilônia ou a organização Wattower, né, puxando um pouco para esse braço desse povo, compararmos com o templo onde Jesus cresceu e ficou até os 30 anos, mais ou menos, nós vamos ver muita semelhança. Lá no templo, já por muitos séculos, se fazia muita coisa errada dentro daquele templo.
Basta ver quando Jeová convida Ezequiel para ver as coisas horríveis que se faziam às escondidas e que ele evidentemente estava vendo, reprovando e no devido tempo ajustou as contas com aqueles judeus. Hoje não é diferente. Dentro da Watchtower, nós vemos muita sujeira, como se via no templo. É a mesma coisa. Ensino falso, falta de amor, falta de misericórdia, falta de respeito, materialismo, não é? Materialismo. Se faz hoje um comércio dentro do templo, a gente sabe. Eu precisaria um outro vídeo para falar sobre isso. Mas o fato desse templo estar conspurcado, contaminado, sujo, não significa que não era o templo que foi aprovado por Deus no passado. Se fosse tão reprovável assim, Jesus não iria nesse templo até praticamente nos últimos dias da sua vida. Mas ele entrava lá, não para adorar a Deus, mas para condenar o que se praticava de errado. Claro que sim. E hoje nós fazemos a mesma coisa. Nós estávamos lá dentro adorando a Deus, éramos sinceros lá. E hoje podemos falar de cadeira, porque estivemos lá, nós conhecemos o que é os bastidores dessa seita. Por isso podemos falar, nós sabemos as coisas erradas, como Jesus disse a respeito dos fariseus. O que eles falam, façam. Não façam o que eles fazem, porque eles falam, mas não fazem. São os fariseus. Entende como que é, meu irmão? Entende? Então, se nós não estivéssemos estado lá, não poderíamos estar aqui, agora, ajudando os que estão saindo de lá. Porque se nós confiamos no livro do Apocalipse, em que Jeová diz, sai dela, sai de Babilônia, meu povo. Não é isso que ele fala? Sai de Babilônia, meu povo. E o povo está saindo de toda a Babilônia, de todo esse complexo imundo da cristandade. O povo de Deus está saindo de lá. É a hora de sair. Nós saímos a tempo para ficar do lado de cá, acolhendo os que ainda estão, que vão sair com certeza e precisarão desse respaldo da nossa experiência, da nossa vivência, mas também da nossa lealdade enquanto estivemos lá, enganados pelas mentiras que eles nos contaram e que nós, não diria infantilmente acreditamos, diria que nós honestamente acreditamos. Isidro, Vilma ha hecho un gran resumen de lo que ella piensa, ¿no?, sobre todo esto. Ella dice que es un asunto muy polémico, que necesitaría una live solo para hablar de esto, que ella es muy precavida en hablar de estos asuntos, porque es un asunto muy polémico, ¿no? Pero que es evidente que la Watchtower, ¿no?, se parece muchísimo a los fariseos del pasado, que Cristo iba allí, pero a condenar la actitud de aquella gente, ¿no? Pero el templo en aquel momento que había sido aprobado por Dios estaba siendo hecho por ellos una basura, porque ellos estaban haciendo allí de todo que no se debía hacer. Y Cristo no iba allí a adorar, a pesar que él leía en las sinagogas de las Escrituras y iba al templo, pero él iba allí más a destacar el fallo de aquella gente y no adorar a Dios, porque adorar a Dios, él adoraba en cualquier lugar a Dios. En resumen, ella dijo eso, pero que es un asunto realmente muy serio. Eu queria dizer uma coisa, agora eu gostaria de dizer né, sobre o que acabamos de escutar. Se nota que esta pessoa passa links oficiais. Eu abri, eu olhei. Páginas oficiais, não é coisas inventadas, não, são páginas oficiais. Eu fui comprovar. Outra coisa, quando nós voltamos na época de Cristo e analisamos e estudamos o sistema religioso da época de Cristo, o sistema judaico religioso não eram só os fariseus. Eram os fariseus,
os saduceus, os essênios e os zelotes. Eram 4 diferentes maneiras de ver a adoração naquela época. Judaicos, judeus, hein? Estavam os zelotes, que eram contra totalmente o sistema romano, eles queriam se rebelar. Tanto é que Pedro, ele tinha simpatia com essa ideologia, porque se dizia, né, Pedro, que era o zelote, né? Simão, o zelote era chamado. Simão, o zelote, que depois passou a ser Pedro. Ele tinha, parece ser que ele tinha simpatia por esta rebeldia aí dos zelotes. Os essênios, que viviam fora, apartados, aí, e os saduceus, que não acreditavam na ressurreição e toda aquela história. E os fariseus. Cristo, quando ia ao templo, ele ia não para apoiar o sistema religioso daquela época, e nós sabemos disso. Ele ia lá condenar aquele sistema religioso. O que nos mostra isso? Pelo menos para mim. Que Cristo não veio estabelecer religiões. Isso para começar. Quando a samaritana lá falou para ele no poço, Senhor, aonde eu devo adorar? Aqui nesse monte aqui, onde adoram meus antepassados, ou lá no templo, em Jerusalém, como vocês fazem? Ele disse, chegou a hora e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade. Não é? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a Watchtower está ficando exposta como anticristos. Por quê? Eles não seguem nada do que diz o Cristo. Nada. Eles vão por política. E é óbvio que nós observamos isso aqui. Por exemplo, o Pimo, este aqui que me passa, diz o seguinte. Eu fui ancião coordenador por 20 anos. Fui pioneiro especial. Instrutor de escola de pioneiros. E também fui superintendente de circuito substituto. El Pimo disse, fui anciano coordenador de congresso, presidente, não? Por 20 anos. Precursor especial, instrutor de escola de precursores e superintendente de circuito substituto. Não podemos dizer seu nome, ¿eh? É um Pimo. Há muitos nesta situação por el mundo e por Brasil. Depois diz assim, tanto é que Luiz Ludwig, que era mais ou menos isto aqui, a despertar. Despertou Luiz Ludwig e era mais ou menos igual. Diz aqui, diz ele, não estou desassociado, não estou expulsado, mas fui removido dos meus privilégios durante a pandemia. Ele disse que ha sido removido de seus privilégios de serviço em la pandemia. Por me ter recusado em aceitar a vacuna do Covid-19. Ele foi removido porque não aceitou ser vacinado pela vacina do Covid-19. Né? Notem isso, né? Como que eles... Isso é uma seita dos pés à cabeça. Dos pés à cabeça. Essa história mostra isso. Essa história aqui deste Pimo mostra isso. Né? Depois eles dizem que era opcional, de consciência, né? Cada um fazia... Não, mas como o corpo governante mandou se vacinar... Mandou. O corpo governante obrigou aos anciãos ministeriais e suas famílias a se vacunarem. Aquele Exato. que não foi removido. Ele que não foi removido. Sim ou não? Eu estou dizendo algo que não é assim? Que os parece? O que te parece, Vilma? Eu não tomei vacina, nem nunca usei máscara na minha vida, né? Então, eu sou um caso à parte. Estou viva aqui com saúde. Mas, como a minha filha fala, mãe, se você estivesse lá dentro, estaria já embaixo da terra, porque eles iam te obrigar a tomar vacina de qualquer jeito, como obrigou muitas pessoas idosas a tomarem. Bom, acho que nem deveria falar isso aqui no canal, para não criar problema para você, né? Enfim, eu, como estava fora, pude optar por não tomar, mas eles jamais poderiam exigir que para frequentar o Salão do Reino e para Betel, etc., a pessoa tinha que tomar vacina, tinha que estar vacinado. Isso aí
está totalmente fora, né? Isso mostra, como eu vi certa vez num discurso de um membro do corpo governante, quando ele fala que isso é teoria da conspiração, eu pensei, aqui tem coisa. Essa organização tem muito que ver com política, com essa agenda, prefiro não citar, estou bem a par do que é isso, mas quem está lá está se submetendo a tudo isso, né? Infelizmente, fazer o quê? Olha só, uma coisa. Este Pimo diz o seguinte, que ele foi removido de todos os privilégios, ele ha sido removido de todos os privilégios porque não estuvo sujeito ao corpo governante, en este assunto que hemos citado. Entonces le deram el plazo de 1 mês para abandonar a casa cedida que tinha ele, deram 1 mês de prazo para ele abandonar a casa que ele morava, cedida pela Torre de Vigia, e ele teve que voltar ao mercado de trabalho de um dia para o outro. Ou seja, la Watchtower le obrigou a abandonar sua casa, que le habían cedido como tempo integral, e volver ao mercado de trabalho. Assim, ele sofreu muito, ha sofrido muito. E continua dentro para não sofrer mais. E não dou mais dados, para que não complique muito ele, porque deve ter casos assim, muitos por aí, mas se damos mais detalhes, pode ser que saibam quem é. Então, Isidro, não te surpreende tampouco todo isso, verdade? Quiero contarte algo. Cuenta, Isidro. Cuando empecé en el activismo, que yo tenía horas interminables de ver videos de activistas, alguien filtró un video de un siervo de circuito en Estados Unidos, que él estaba haciendo una visita de pastoreo a un adepto. Traduce eso. Ele disse que quando ele começou no ativismo, Isidro, se filtrou um vídeo de YouTube onde um superintendente de circuito foi fazer uma visita de pastoreio a uma testemunha de Jeová e foi gravado. Continúa, Isidro. El siervo de circuito no sabía que lo estaban grabando. Y este adepto le hace esa pregunta sobre la ONU. Y él aceptó que sí, que estaban en la ONU, pero por seguridad. Más adelante, este siervo de circuito le dice que la Watchtower o la organización está haciendo un estudio para hacer un país. Eso está en ese video. Ese video se llama Siervo de Circuito Visita Adepto. Podríamos buscarlo para que se lo enseñes a Paulo y a Vilma. Sim, La Watchtower está haciendo un estudio para hacer un país. ¿Qué te parece eso? Olha só. Isidro disse que quando ele começou no ativismo, ele facilitaram um vídeo de YouTube onde um superintendente de circuito, né, visitou uma pessoa e foi gravado com câmera oculta, né? Onde ele diz que a Watchtower, sim, tem um vínculo com a ONU para a sua segurança. E que eles têm um estudo planejando para que se forme como sendo um pequeno país. Ou seja, porque tem um poder totalitário e absoluto sobre as suas ações. E isso é a primeira vez que eu escuto, mas eu tenho este vídeo. Eu tenho este vídeo. ¿Tú lo tienes? Lo tengo. ¿Lo ponemos? Muy bueno, muy bueno. ¿Lo ponemos? Un momento, Deja ver si lo encuentro. Un momento. Sí, porque fue hace muchos años. Ok. Un momento, A ver si lo encuentro y... Un momentito, a ver si lo encuentro. Bueno, mientras lo encuentra, quiero decirle algo a los tres. Yo soy fanático del equipo de fútbol de Brasil para los mundiales. Siempre. ¿A Brasil? ¿Te gusta Siempre. Brasil? Toda mi vida, desde niño. Brasil Pelé, para el mundial. Siempre. Pelé, Pelé vino a Panamá. Pelé vino a Panamá. Yo lo fui a ver. ¿Ah, sí? Sí, vino a Panamá. Mi mamá me llevó. Un momento, deja ver si encuentro. Y hay otro equipo en Brasil que se llama Botafogo.
Bueno, este es de Paulo Sávio, ¿eh? Este me gusta mucho. Es del equipo de Paulo Sávio, ¿eh? Paulo, tú eres Botafogo. Sou Botafogo, desde pequenininho, desde que nasci. Meu pai, Isidro, meu pai foi diretor do Botafogo. No! Uau! O meu pai era muito democrático. Nesse aspecto, meu pai era que nem o corpo governante. Ele dizia que eu podia torcer pelo time que eu quisesse, desde que fosse o Botafogo. Era igual o corpo governante. Paulo disse que em sua casa, seu padre era muito compreensível, muito democrático, e dizia que em sua casa todos poderiam ser aficionados de qualquer equipo, sendo el Botafogo. Tenía que ser el Botafogo. No había... Su padre no daba otras opciones. Botafogo, sí o sí. Botafogo. Un momento que voy a colocar aquí. Un momento, deja encontrar el vídeo. Mas solo hay un detalle. Esto nosotros vamos a presentar en otra live mais detalhadamente. Pero vamos colocar uma parte para que vocês vejam que eu tenho este vídeo. Um momento. Sí, porque la parte donde sale eso que te dije es minuto 40, 47. Está bastante avanzado el video. Voy a mirar. Momento. Ese. Ahí está. Vilma, ese. Un momento, a ver qué minuto estamos. Conhecida. Estamos... Vamos a ver si sale el vídeo. Originate with God. Furthermore, this is the Antichrist-inspired statement that you have heard was coming, and now it is already in the world. So, can an inspired statement always come from Jehovah's organization, according to this verse? According to the scripture, it says, but every inspired statement that does not acknowledge Jesus. Oh. So an inspired statement can come from who, according to that verse, besides Jesus and his organization? It could come, well, it says does not originate with God, so it could be somebody else. Yeah. Saying they have an inspired statement. So it mentions there, furthermore, this is the Antichrist inspired statement, right? So, okay. If you look at verse before, right? This is how you know that the inspired statement is from God. Every inspired statement that acknowledges Jesus Christ as having come in the flesh originates with God. Verse 1, beloved ones, do not believe every inspired statement, but test the inspired statements to see whether they're with God. So it says, for many false prophets have gone out into the world. And so what I would encourage, and I'm speaking real to you, what I would encourage is wherever you're getting your information from, if it's having a positive effect on your spirituality or it's having a negative effect on your spirituality. Before we talk about that clip, I want to repeat what Jimmy just said. No, Adriano, ese es otro. Se te cortó el otro. Sí. Ese no es. Se te cortó el otro. Estoy voltando aquí. Ya estamos aquí otra vez. Mira, he puesto solo un poquito. Tiene 2 horas de vídeo. Hay 2 horas de vídeo. E são 2 horas de vídeo. E eu tenho que fazer aqui uma preparação deste vídeo para mostrar exatamente a parte onde este superintendente entrega o ouro, né? Ele diz o que realmente está acontecendo lá. Como o Isidro Maldonado já havia dito. Mas, olha, hoje eu tinha preparado aqui para nós
e eu quero a opinião, me interessa muito a opinião de Isidro Maldonado e de Vilma Revo, e de Paulo Sávio, obviamente, e de vocês que estão no chat. Interessa muito a opinião de vocês. Tem um vídeo de um ajudante do corpo governante, que é um vídeo de 10 minutos, mas nós vamos escutar só 3 minutos. Eu vou pôr primeiro em português, os 3 minutos, e depois vou pôr em espanhol, para Isidro, os 3 minutos. E depois nós vamos comentar sobre como esta organização, a Watchtower Bible and Tract Society, e seu corpo governante, os acionistas que estão por trás, já começam a preparar a mente e o coração de seus adeptos para um possível fim da JW.org. E vamos ver eles falando isso. É que muitos de nós escutamos, mas não prestamos atenção. Mas nesse discurso, ele deixa e dá a entender o possível fim e que os adeptos estejam atentos ao possível fim da entidade Watchtower ou JW.org. Vamos ver este vídeo. Um momento, é? Um momento. Aqui está. Um momento. Isso aqui está em português. Um momento que está demorando muito para abrir isso. Né? Agora. Um momento. Vamos ver se vê aí a pantalla. Aí está. Deixa eu buscar os últimos 3 minutos. Você tem músculos fortes? Especialistas dizem que alguns músculos do abdômen são de jambres, que se boas falavam mentiras. Aqui estamos no minuto 7. Daqui em diante. Para adiantar a vocês, este Luciani, ajudante do corpo governante, esse discurso foi falando mal dos apóstatas, que os apóstatas são o pior do pior, e que eles têm desencaminhado a muitas pessoas e que vocês, por favor, não escutem os apóstatas. Que os apóstatas somos um lixo, na verdade. Então vamos ver agora o que ele fala nos últimos 3 minutos, preparando o coração de seus adeptos e dos adeptos das Testemunhas de Jeová para um possível fim da organização. Vamos ver. Jesus, apenas as pessoas que tinham fé na profecia da Bíblia e em que Jesus era o Filho de Deus iam continuar com ele. Era preciso ter músculos espirituais fortes para continuar com Jesus. E os discípulos de Jesus tinham músculos espirituais fortes. Às vezes eles ficavam um pouco confusos, mas eles não abandonavam, eles continuaram firmes com ele. Eles lembravam do que as Escrituras diziam sobre Jesus. Estavam convencidos de que ele era o Filho de Deus. E hoje pessoas más e impostores usam as mesmas táticas. E isso só vai piorar. Eles falam mentiras e inventam histórias falsas. Eles mentem sobre como lidamos com alguém que cometeu abuso de crianças e como cuidamos de quem é vítima. Eles também distorcem o que dizemos sobre o uso do sangue, lealdade à família e desassociação. Eles criticam erros que eles acham que cometemos. Por exemplo, coisas que falamos no passado com muita certeza sobre profecias bíblicas ou sobre o tempo do fim, mas que depois mudamos nosso entendimento. Eles também falam de modo negativo de mudanças na organização que eles não entendem, como por que simplificamos as coisas, mudanças de designações em 2015,
nova explicação da geração e mudanças na sede mundial. O resultado é que alguns dão ouvidos a essas críticas, tropeçam e param de servir a Jeová. Eles não conseguem aceitar isso. E nós? Será que nossos músculos espirituais estão fortes? Atentos É por isso agora, que nós ouvimos várias vezes que nós precisamos ter um estudo profundo e regular da palavra de Deus, a Bíblia. É por isso que nós somos sempre lembrados de que Jeová está usando o corpo governante para nos dar as coisas boas que temos. E por que isso é tão importante? Bem, porque um dia pode chegar a hora que podemos ficar sem as coisas boas que o corpo governante nos dá, quer individualmente ou quer como organização. Perder todos os extras. E o que vamos fazer? Por exemplo, o que vamos fazer se um dia ficarmos sem o JW Broadcasting? E se talvez ficarmos sem os nossos congressos emocionantes, nossos vídeos, nossas belas músicas, nossos excelentes artigos na Sentinela e nossas empolgantes reuniões anuais? Sem nada disso, alguns de nossos irmãos e irmãs não têm acesso nenhum a essas coisas. Se isso acontecer, o mais importante é que tenhamos fé, que essa é a palavra de Deus e que Jeová está usando para nos guiar. Então, nesta época de relativa paz que estamos vivendo, que nós sigamos o conselho de Paulo, aqui em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Conheça bem os escritos sagrados e lembre-se de quem você aprendeu todas essas coisas boas que você sabe. Esses são os nossos músculos espirituais. Cuide deles, fortaleça-os. Eles vão nos manter firmes e nos ajudar a enfrentar o que vem pela frente. O que vocês acharam disso? Podem falar. Paulo, sábio. Adriano, olha, é um show de hipocrisia, né? É um verdadeiro show de hipocrisia. Meu Deus do céu, eu fico até sem palavras. Quando eles falam daqueles que eles chamam de apóstatas, que inventam mentiras. Agora, eu gostaria de entender o seguinte: como é que você, falando uma determinada coisa, mostrando documentos, comprovando através de documentação factual, como é que você que é mentiroso e eles lá que são verdadeiros? Como é que pode? Então, será que os apóstatas têm um poder assim tão sobrenatural, tão incrível, que eles falsificam tudo quanto é tipo de documento oficial somente porque eles têm raivinha da torre de vigia, eles têm mágoa do corpo governante, eles são pessoas vingativas, meu Deus, e aí eles falsificam tudo e enganam as pobres testemunhas de Jeová, porque, afinal de contas, o corpo governante, ele só fala verdades. Uma coisa, Paulo, antes de você continuar, mas e o detalhe importantíssimo dele já prevenir os adeptos de que pode deixar de eles terem o JW, os discursos, as assembleias e tudo isso, que deveriam estar preparados para o fim dessas coisas. Você tinha percebido isso? Sim. Isso aí é uma deixa. Porque você sabe que o corpo governante, se tem uma coisa que eles gostam e sabem fazer muito bem, é se colocar na posição de vítimas. Eles gostam de ser vitimosos, né? Então, eles são as vítimas. Então, amanhã ou depois, e pelo andar da carruagem, talvez eles estejam já vislumbrando isso. Porque o que está acontecendo? Cada vez mais a sociedade, as pessoas estão tomando conhecimento do que é essa organização. A partir do momento em que cada vez mais pessoas tomam conhecimento do que é a organização, mais pessoas lá dentro acordam. Consequentemente, o coro aqui fora vai aumentando, vai reverberando cada vez mais. Isso acontecendo vai chegar inevitavelmente, conforme já está chegando, num processo contínuo e crescente,
nas autoridades dos estados, dos países. Isso é. E, Claro que sim. consequentemente, as pressões sobre a torre de vigia vão aumentar. Isso é. Paulo, um momento. Vilma, Sim. depois eu vou com Isidro depois, né? Um momento. Sim. Porque como aqui somos 2 idiomas, temos que dividir um pouco. Depois vou com Isidro porque quero soltar a parte do vídeo em castelhano para todos os que nos escutam em castelhano, que é muita gente também. Vilma, você que já escutou em português, você tinha visto já, irmã Vilma, essa preparação do corpo governante para que pode ser que acabe a JW.org? Não, mas era de se esperar, né? Nós estamos atentos, esperando por isso, né? Sim. É interessante que os ativistas, eles têm feito um trabalho muito bem feito e tão atraente que até o corpo governante acompanha esse trabalho. Porque o que se percebe no que ele diz? Eles dizem, eles falam, ou seja, eles estão acompanhando para e passo tudo que está sendo dito pelos ativistas. Aquilo que eles condenam, que as testemunhas de Jeová não devem fazer, eles fazem, porque são hipócritas. Eles ficam atentos de noite para saber o que estão falando deles, né? Esse é um ponto que me chamou a atenção. Um segundo ponto que me chamou a atenção é que aquelas pequenas fissuras que escapavam um pequeno volume de água há décadas, hoje são grandes rachaduras. Não adianta eles quererem tapar com as mãos esse escape da verdade sobre a mentira, eles não vão conseguir. O tempo é unilateral, é para frente. E é de se esperar que realmente isso ocorra, né? Porque está escrito que será assim e assim será. Isso é, querida. Muito obrigado, tanto Paulo como Vilma. Isidro, eles han dicho que, claro, es inevitable que la verdad salga y que las mentiras de la Avatar se quedan expuestas. Es como intentar tapar una hendidura de una presa de agua con la mano, es imposible. Ellos no van a poder hacer esto, dijo Vilma. Y Paulo Sábio también se quedó asustado de ver cómo ellos intentan excusar las mentiras, las falsas profecías, la generación traslapada esta que es un rollo, que no cree ni nadie en esto, solo ellos mismos, que es una cosa que es inevitable. Nosotros presentamos pruebas, dijo Paulo Sábio, y es mentira, pero ellos no presentan nada y es verdad. Entonces es algo que no se puede entender. Ahora voy a poner el mismo discurso en castellano para todos los que están escuchando en castellano. Ahora vamos por el mismo discurso. Deixa eu abrir outra vez aqui um momento, que eu tenho ele em castelhano. Um momento. Um momento. Leva o seu processo aqui de abrir o vídeo, né? Um momentinho. Já tenho ele em castelhano, né? Deixa eu só compartilhar a pantalha agora, um momento. Apresentar. Compartilhar. Um momento. Vamos ver. Como se vê aqui. Aí está. Vamos soltar o vídeo, né, em castelhano. Están fuertes los músculos. Porque recordaron lo que decían las Escrituras y estaban convencidos de que aquel hombre era el Hijo de Dios. Hoy día, los hombres malvados e impostores usan exactamente las mismas tácticas y cada vez nos atacarán más. Dicen mentiras y tergiversan las cosas. Mienten sobre cómo tratamos a quienes han cometido abuso de menores y a las víctimas de esos abusos. Tergiversan lo que decimos sobre la sangre, la lealtad que le debemos a la familia, la expulsión. Nos critican cuando creen que hemos cometido errores.
Quizás afirmaciones dogmáticas que hicimos en el pasado sobre alguna profecía bíblica, sobre los últimos días, y que luego rectificamos. Y cuando hacemos cambios en la organización que no entienden, también nos critican. Como cuando muchos hermanos recibieron cambios de asignación en el 2015, la nueva explicación sobre la generación, los cambios en la central mundial, algunos se dejan influenciar por estas cosas. Es demasiado para ellos. Tropiezan y se caen. ¿Qué hay de nosotros? ¿Tenemos un tronco espiritual fuerte? Por eso se nos repite constantemente que debemos estudiar con regularidad y a profundidad las Escrituras. Por eso se nos recuerda una y otra vez que Jehová está usando al cuerpo gobernante para darnos las cosas buenas que tenemos. ¿Por qué es esto tan importante? Porque podría llegar el día en el que perdamos, ya sea personalmente o como organización, todas las cosas espirituales adicionales que tenemos, todos los extras. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué haremos, por ejemplo, si un día dejara de existir JW Broadcasting? ¿Qué pasaría si no tuviéramos ni las espectaculares asambleas, ni los videos, ni la música, ni los artículos de la Atalaya tan bien escritos, ni las reuniones anuales que tanto nos gustan? De hecho, algunos de nuestros hermanos no tienen estas cosas ahora mismo. Si llegara ese día, dependeríamos de nuestra fe en que esta es la palabra de Dios y en que Jehová está usando al cuerpo gobernante para dirigirnos. Así que aprovechemos este periodo de calma relativa para seguir el consejo del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Conozcamos bien los santos escritos y no olvidemos nunca de quién hemos aprendido todo lo que sabemos. Ese es nuestro tronco espiritual, fortalezcámoslo, así estaremos firmes y preparados para enfrentarnos a lo que está por venir. Isidro, mi hermano, ahora la palabra es tuya. Nosotros ya hemos escuchado en portugués, ahora en castellano, y creo que todos que estamos escuchando aquí te entenderemos, ¿eh? Porque sabemos ya de lo que va a hablar. ¿Qué te ha parecido esto? Paulo, Vilma, están viendo la caída de la Watchtower. Eso es la caída de la Watchtower. Los números, las estadísticas, todo va para abajo. Ya ellos saben que no queda mucho tiempo para ellos, porque ya no les está produciendo mucho la JW. Eso es un negocio. Si tú tienes un negocio, tú tienes que sacar dinero, no meterle. Acá en Panamá hubo -1 de crecimiento. Cuando ellos se atreven a decir -1 de crecimiento, es que fue brutal lo que bajó. Isidro disse que Vilma, Paulo e todos, né, os que estamos aqui, nós estamos presenciando a queda da Watchtower. No Panamá, no último relatório anual, foi -1 de crescimento. Quando eles se atrevem a dizer -1, é porque foi muito mais que isso. No Brasil, por exemplo, foi 0 o crescimento. Nunca isso tinha acontecido no Brasil. É porque não é 0, é muito menos que isso. Assim que nós, o que eu mais quero destacar aqui é o que disse Isidro. Nós estamos vivendo uma época marcante porque estamos vendo a queda da Watchtower. Continúa, Isidro, por favor. Es que, mira, yo dije en un video hace tiempo que la JW es una franquicia como McDonald's, Burger King, etcétera. Pero es religiosa, pero es una franquicia, es un negocio. Ya el negocio no está funcionando. La gente se está yendo. Yo fui a Memorial el año pasado y había muy poquita gente y jóvenes, poquito. Olha só, Isidro diz que a JW, né, a Watchtower, é uma franquia como uma empresa qualquer, como McDonald's, Burger King e outras, né? É uma empresa, um negócio. E que cada dia é menos, os números vão para baixo e menos pessoas. Ele foi no memorial, na comemoração da morte de Cristo, das Testemunhas de Jeová, né, do ano passado, e já eram poucas pessoas, e jovens muito poucos. Assim que essa escapada de pessoas é muito grande. E a caída é evidente. Como empresa, já não funciona.
E uma franquia, uma empresa, quando já não funciona, a queda é evidente. Algo mais, Isidro? Por eso es que este señor acabó de decir como que si o puede que pase, pero es que ya él mismo lo está viendo. El cuerpo gobernante ya lo está viendo. Es la caída y eso no tiene cómo revertirse. Eso va es en caída. No va a haber, no ir para arriba, todo va a ser para abajo. Isso é. Isidro diz que quando este ajudante do corpo governante, né, Lucione, quando ele diz que pode ser que chegue a passar isso, é porque eles já sabem que vai acontecer isso. Então, é simplesmente uma preparação para que os adeptos não se surpreendam quando isso aconteça, mas que está indo cada vez mais para baixo. A queda é evidente. E uma coisa que Isidro disse é que essa dinâmica de ir para baixo não tem como reverter já. Porque, e agora digo eu, né? Com tanta informação na internet, como que eles vão reverter isso? Como que eles vão conseguir fazer a mentira virar verdade? É impossível. Então, é um processo que não tem como voltar atrás, não tem como reverter a queda da Watchtower. Sim, Isidro, continua, meu irmão. Ese tema para mí es muy feo, porque yo siento que cualquier día la Watchtower no va a abrir, simplemente va a cerrar. Y si eso pasa, mi mamá muere. Olha só, Isidro diz que pelo andar da carruagem, como ele vê que as coisas estão acontecendo, vai chegar um dia em que as coisas se colocarão tão feias, na opinião dele, né? De que a torre de vigia, a Watchtower, vai fechar as portas, vai dizer, acabou. E que se isso acontece, a própria mãe dele, que é fanática lá dentro, vai morrer. Não vai suportar isso. Por favor, Isidro. Así que, pero yo de todas maneras como activista sigo golpeando, sigo en contra de la maldita secta, porque hay que hacer que caiga, porque han dañado muchos niños, no solamente el abuso infantil, en quitarle la niñez, la infancia. Ahí le pegan a las mujeres, las maltratan. Yo tengo pruebas de eso. Ahí abusan del adepto en muchas situaciones. Y la parte medular de esto es que le quitan dinero a las personas. No quitan el 10%, quitan mucho más. Isso. Diz Isidro que essa organização já fez muito dano a muitas pessoas, a crianças, acabando com a infância delas, não só por causa dos abusos que saem na mídia, mas também por evitar que sejam crianças, né? Obrigando crianças a ter atitudes como de adultos, por exemplo. Que também lá dentro existe muito machismo. E que ele conhece casos graves de machismo contra as mulheres, né? Que ele foi testemunha ocular disso. E que esta organização, né, provoca muito dano à sociedade. E ele, como ativista, ainda vendo que eles estão, ele vai continuar dando madeira em cima, ele não vai parar, ele vai continuar falando e lutando contra as injustiças desta organização. Ele não vai parar. Como nós também não, né? Isidro, por favor. Así que los que nos están escuchando, yo vuelvo a pedirles con mucho respeto que investiguen dónde están, porque todas las evidencias están ahí. Ese señor que habló del cuerpo gobernante dice que nosotros decimos mentira, pero usted no puede investigar, no te dejan. Si tú puedes investigar, tú te das cuenta de que los que estamos aquí te estamos diciendo la verdad, pero tienes que ser valiente e investigar afuera. No todo lo que dice el broadcasting, afuera también, porque las literaturas de la Watchtower no te van a decir los 1006 abusos infantiles que hay en Australia. Eso no lo va a decir el broadcasting. Isso é. Isidro disse o seguinte, que esses ajudantes do corpo governante e o próprio corpo governante, né, dizem que nós, os que saímos e temos canal, falamos mentiras. Mas por que eles falam que falamos mentiras, mas proíbem os adeptos de investigar? Então, Isidro, o que está falando é incentivando a todos que estão escutando essa live a investigarem de verdade. Por que que a organização não põe nos seus broadcasting
os 1.006 casos de abuso de pequenos da Austrália, com 1.800 vítimas, né? São 1.006 casos, mas são 1.800 vítimas. Então, por que que eles não colocam isso nos broadcasting? Porque eles querem esconder a sujeira desta organização. Essa é a realidade. Assim que, Isidro, querido... Yo sé que ahora mismo hay adeptos viendo este programa. Y solamente le pido a los que nos están viendo que entren en el buscador de Google y ponga Testigos de Jehová, abuso infantil. Y se va a dar cuenta de muchas cosas. Isso é, Isidro está dizendo que muitas pessoas vão ver este vídeo e estão vendo, né? Só para que vocês tenham uma ideia, ao vivo agora aqui conosco, são 146 pessoas no chat. 146 pessoas comentando, hein, e participando. Eu não posso nem ler todos os comentários, depois eu posso ler alguns, já vamos por 1h35. Mas ele diz, né, isso, que eles não querem, né, que nós investiguemos, não quer que as pessoas descubram a verdade. E isso daí é o pior, né, que pode passar por uma pessoa se fechar nela mesma e não ir investigar. Algo mais, Isidro, que eu não me lembrei agora o último que você disse. Sí, me gustaría que los adeptos testigos de Jehová que nos están viendo ahora entraran en el buscador de Google. Eso es. Sim. Testigos de Jehová, Australia, abuso infantil. Y se van a dar cuenta de muchas cosas. Isidro diz a todos os que estão assistindo, né, que pelo menos tenha um pouco de interesse de entrar em Google e colocar lá Testemunhas de Jeová, Real Corte Australiana, por exemplo. Testemunhas de Jeová, Real Corte Australiana, abuso de pequenos, né? E vocês vão ver um julgamento transmitido em direto de 3 horas, aonde um membro do corpo governante vai ser entrevistado, vai mentir e vai jurar com a mão na Bíblia e vai dizer que eles realmente reconhecem que dentro desta organização eles têm um problema grave com o abuso de pequenos. E também vai reconhecer que eles não são o canal de Deus com os homens. Assim de claro. Assim que só depende de cada um investigar. Isidro, me perdona um momentito agora, meu irmão. Sí, Queria passar a palavra a Vilma, sí. que ella ha entendido todo o que has dicho, porque ella entende castelhano. Vilma, querida, que sabe essas palavras de Isidro, não é? O que a irmã tem a dizer? Claro. Eu conheço bem a história do Isidro, e como eu digo para ele, cada vez que ele repete essa história, eu sofro com ele. De lembrar o que foi a infância dele, a adolescência dele, e o que está sendo agora a idade madura, está longe da mãe, a quem ele ama tanto, é muito triste isso. Então, eu queria dizer que, quando estava na torre, eu passava noites em claro, imaginando como abordar as pessoas e fazer com que elas entendessem, aceitassem a verdade e entrassem para a organização. Hoje, eu passo as noites em claro, pensando no sofrimento que essa organização tem causado, depressão, suicídio, morte, um banho de sangue, é um rastro de um banho de sangue que essa organização tem deixado e que me deixa passar noites em claro, por isso fico realmente ansiosa para que tudo isso acabe. Não por mim, porque eu não tenho nem ninguém lá dentro, minha filha nem é testemunha de Jeová, mas tem lá dentro pessoas que eu amo, tem lá dentro pessoas que sequer eu conheço, mas que estão sofrendo, e o sofrimento delas é o meu sofrimento também. Muito bem, Vilma, querida. Obrigado por tuas palavras. Realmente, né, é o que a gente tem visto, esse sofrimento, essa culpa, né, que esta organização traz em cima dela mesma, de destruir famílias, de levar pessoas a desistir de viver e chegar a fazer aquilo que ninguém deve fazer. E esta organização está com as suas mãos manchadas de sangue. E olha, hoje eu me contenho muito porque eu respeito muito as pessoas que estão aqui. Principalmente, eu tenho, por exemplo, na cultura, eu acho que em todas as culturas, né, deveriam ser assim, mas eu fui educado numa família a respeitar as pessoas de mais idade, a ter uma... Eu fui educado assim, né? E
E às vezes neste canal eu me indigno muito, 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 muito. Ontem, por exemplo, eu pus aqui o vídeo de Delícia Cortesini e de Helga Freire. E ao escutar os testemunhos dessas mulheres, do que esta organização causou na vida delas, levando à morte, eu me indigno. Eu me indigno de uma maneira que às vezes eu acho que eu passo até dos limites. Mas é que sai da minha alma. Eu não consigo fazer de outra maneira. Eu peço desculpa para aqueles que não entendam o meu jeito de ser, que se eu fosse fazer de outro jeito, não seria eu. Eu perderia a minha essência. Mas eu tenho vontade, às vezes, de explodir e de estar em todos os lugares do mundo gritando com um alto-falante bem grande que, por favor, se faça justiça e que esta organização deixe de destruir vidas e famílias. Não suporto mais ver o sofrimento de pessoas. Eu recebo por dia um monte de WhatsApps. Esses dias recebi um WhatsApp da irmã Valquíria Calasso, chorando. Eu não podia deixar de escutar e chorar também. Então, eu só tenho a agradecer a pessoas como vocês que estão aqui hoje, a Isidro Maldonado, a Vilma Revo, a Paulo Sávio, que colaboram com esta causa. Eu estou aqui por amor, hein? Eu estou aqui por amor. Amor ao meu próximo. Né? Alguns dizem assim, Adriano, mas o teu canal monetiza. Sim, monetiza. Monetiza sim. Monetiza, eu não vivo desse canal, eu tenho meu trabalho. Mas ele monetiza porque eu pago internet, eu pago um monte de coisas aqui desse canal, que eu estou melhorando a cada dia, e colabora para mim fazer isso. Mas eu não peço. Tem esse detalhe, eu não peço. Eu agradeço, mas não peço. Agora eu queria dizer uma coisa a todos vocês que estão na casa de vocês e que estão aqui hoje conosco. Pare e reflexione. Um momento nas palavras de Isidro Maldonado, de Paulo Sávio e de Vilma Revo. Pensem um pouquinho. A pergunta que eu faço é, será que nós estamos aqui, tirando da nossa vida diária, do nosso tempo, da nossa família, para falar mentiras? Inventar histórias? É claro que não. Eu poderia agora estar fazendo outras coisas. Vilma Revo também descansando, fazendo outras coisas. Isidro podia estar se dedicando à sua família. Paulo Sávio poderia estar fazendo outras coisas. Mas nós estamos aqui tentando fazer vocês pensarem por um momento o importante que é verificar a tua própria fé. Verificar aonde você está. Se você fizer isso, vai ser para o teu benefício, não para o meu. Para o teu benefício. E não para o nosso. Nós vamos ficar felizes por você. Assim que, por favor, escute em nome de Deus, do amor que você tem a você mesmo e a tua família. Verifique a tua fé. Investigue essa organização. Investigue essa organização que está destruindo vidas. Investigue, por favor. E aos governos e às autoridades mundiais que, por acaso, escutem esta live, investiguem a profundidade a organização das testemunhas de Jeová, a Watchtower Bible Impact Society. Por favor, governos, autoridades, investiguem essa organização. Por favor. Assim que eu agora gostaria de dar a Paulo Sávio aí 5 minutos finais para que diga o que você quiser. 5 minutos, por favor, Paulo, para depois passar a Vilma e terminarmos com Isidro Maldonado, 5 minutos a cada um, porque se ha hecho longo o vídeo, mas foi necessário. Paulo Sávio, meu irmão, suas palavras finais. Meu querido, muito obrigado. Não preciso de 5 minutos, não preciso. Não vou nem gastar esses 5 minutos, porque eu acho que o recado foi dado e eu me sinto muito feliz de ter participado desse momento, mais uma vez, no seu canal, que tem aberto os olhos de tanta gente. Você vê, ainda comentando aí o discurso do assessor do corpo governante, secretário, sei lá o que ele é, do corpo governante, enfim. Você vê que eles estão tão perdidos, que
eles pensam, às vezes, que aquilo que eles falam vai deixar os adeptos completamente controlados e dominados por eles, mas eles estão perdendo esse controle dia após dia. Quando ele diz ali, num determinado momento do discurso, para que as testemunhas de Jeová se protejam dos apóstatas, ele diz o quê? Ele diz, ele pega a Bíblia, a tradução deles, né, do Novo Mundo, e diz que as testemunhas de Jeová devem estudar profundamente as Escrituras, como se isso fosse beneficiá-los, pois é justamente o contrário. Se você é testemunha de Jeová e está aqui nos assistindo nesse momento, e você está com dúvidas, siga o conselho dele. Estude profundamente as Escrituras. Mas deixa de lado a sentinela, deixa de lado os livrinhos do corpo governante, estude profundamente as Escrituras. Porque ao estudar profundamente as Escrituras, você vai ver, sem sombra de dúvida, que essa organização é falsa e é mentirosa. Então, o melhor antídoto que tem não são os apóstatas, não. A gente só dá uma ajudinha. Mas basta você ler as Escrituras que você vai se livrar da dominação hipócrita do corpo governante da Torre de Vigia. É essa a palavra final que eu queria deixar, o encorajamento aqui para todos vocês, porque eu estudei muita coisa, eu li os livros do Raymond France, tudo isso me ajudou muito, mas o que realmente me deu a certeza e a convicção de que eu estava sendo enganado por 20 anos foi quando eu passei a fazer estudo comparativo nas Escrituras, na Bíblia. E ali, na Bíblia, no estudo comparativo, eu falei, não é possível. Isso não condiz com o que a Bíblia está me dizendo. O que eles dizem é o contrário do que eu estou lendo. Essa foi a convicção que eu tive. Depois eu só fui confirmar, e verifiquei que outras pessoas, muito antes de mim, já tinham chegado a essa conclusão. Mas eu fui pelo caminho mais longo, porque eu tinha medo dos apóstatas, porque eu acreditava nesse discursinho idiota e hipócrita. Eu já acreditava nessa pataquada que esse camarada falou aí, muito antes dele fazer esse discurso, porque sempre foi a mesma coisa. Eles sempre falavam isso. Então, como eu acreditava nessa pataquada, eu tinha medo dos apóstatas. Os apóstatas eram seres demoníacos e perigosos. Mas siga o conselho dele, siga. Estude as Escrituras, então. Não dê bola para o que a gente está falando, não. Se você não gosta da gente, você que caiu de paraquedas aqui e é uma TJ, então tudo bem, não precisa acreditar na gente, não. Siga o conselho do camarada lá, do secretário do corpo governante. Estude profundamente as Escrituras. E você vai chegar a essa conclusão. Tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Um abraço, prazer enorme, Adriano, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Isidro Maldonado, grande abraço, prazer imensurável, continue com seu belo trabalho. Irmã Vilma, maravilhosa, nossa diva, eu a amo muito, continue fazendo esse trabalho que tem ajudado tantas pessoas, ok? Muito obrigado por tudo, tchau, tchau, um beijo a todos vocês. A você, Paulo, querido, você é sempre convidado aqui, esse canal é teu canal também, você sabe disso. Tenho uma admiração e um carinho muito grande por você, não só como ativista, como pessoa. Quero que você saiba disso. Você tem um amigo aqui, tá bem? Agora, queria dar o passo à Vilma Revo, que para mim é um orgulho, um prazer, um privilégio ter tido a irmã uma vez mais aqui com a tua palavra sempre sábia, sempre bem ponderada e correta. Me ensina muito. Que palavras a irmã tem? Tem 5 minutos para falar aqui, irmã, e dar suas últimas palavras, querida. Eu vou na cola do Paulo e quero agradecer também o conselho desse membro da cúpula
do corpo governante. Ele nos aconselhou a enrijecer a nossa musculatura abdominal, mas não explicou para quê e por quê. Nós temos que enrijecer mesmo, para aguentar essas falácias que vêm da Watchtower. Nós vamos ouvir muito delas ainda. E também para entender que o joio está sendo separado do trigo. E o trigo da melhor qualidade, como eu vejo agora nessa telinha aí, é trigo do bom, da melhor qualidade. Ainda tem lá muito para sair. Nós vamos ainda nos sentir muito felizes com esse êxodo dos tempos modernos. Um abraço a cada um de vocês. Oh, obrigado, querida. Para nós é que foi aqui um bálsamo ter a tua sabedoria e a tua experiência e a tua presença, que para nós já é um privilégio. Muito obrigado, Vilma, por o teu carinho e a tua sabedoria, minha irmã. Você, sim, é um exemplo para todos nós continuarmos firmes em ajudar outros. O objetivo é ajudar outros e dar o verdadeiro louvor a quem merece, que é a Deus e a Cristo, porque nós somos instrumentos. Obrigado, minha querida. Muito obrigado a você, a tua filha Anne, e a tua filha Juliana, né? Juliana. Um beijinho no coração das duas que estão assistindo. E Isidro Maldonado, meu querido, tienes aí 5 minutos, lo que necesites para despedirte de la gente de Brasil, de habla hispana, y decir lo que quieras, mi hermano. Cuando era yo muy niño y estaba en la secta, muy niño, 8, 9, 10 años, yo sentía que algo olía como a podrido. Ele diz que quando ele era criança, bem pequeno ainda, criança, e ele estava na seita, né, nas Testemunhas de Jeová, ele já sentia que algo cheirava podre, que algo não ia bem. Ele era criança, hein, mas ele já sentia que algo ali cheirava podre. Y yo estoy seguro de que ustedes lo sintieron. Y todo el que nos está escuchando y ha estado en la secta también siente ese podrido, pero no sabe de dónde viene. Isso é, ele diz que ele tem certeza absoluta que todos nós também, que já tivemos lá dentro, e os que estão aqui, que estão lá dentro, também sente esse cheiro de podre lá dentro, mas não sabe de onde vem. Procura, fala, mas de onde vem? Mas tem essa desconfiança aí, tem algo podre aqui. Hasta que llega el activismo y te das cuenta cuál era lo podrido. Isso é, ele diz que essa desconfiança e esse cheiro é até chegar nos vídeos dos ativistas, porque quando você chega no ativismo, aí você vê aonde estava a carne podre, aí você vê realmente aonde está a podridão e sabe de onde vem o cheiro. Continua, meu irmão. Así que una vez más les pido, investiguen de dónde viene ese olor podrido. Paulo, muchas gracias por estar conmigo aquí. A ti, Adriano, por invitarme. Y Vilma, te amo con todo mi corazón. Oh, Paulo, ele te diz obrigado por estar com ele aqui. Vilma, ele falou que ama você de todo o coração e agradeceu por estar aqui no canal. Agora, o único que eu tenho que dizer é agradecer não só aos 3 que estão aqui comigo, mas aos 146, 148 que fomos aqui participando ativamente no chat. Agradecer a Anne, que ajudou a mãe dela a estar conosco aqui, a Vilma Revo, com a internet. Agradecer a Paulo Sávio, que chegou tarde, mas chegou e se esforçou em estar. E a Isidro Maldonado, que com o fuso horário aí de Panamá, está aqui com nós outros, dando estas palavras de sabedoria, que a mim me llena o coração, como deve llenar a todos. Assim que a todos vocês, exemplos de fé, meus amigos do coração, aqui sim o amor nunca acaba. Aqui sim a amizade e o companheirismo se respira, não é cheiro a podre. Aqui não, aqui cheira amor. E esse amor é o que devemos ter. Olha, eu tenho que parar um momento porque o canal acaba de receber o primeiro membro do canal. Este é Horácio Vilches. É o primeiro membro oficial deste canal.
Horácio Vilches, querido, un beso en tu corazón. Bienvenido. Gracias por la membresía. Gracias. Yo ni sé cómo funciona eso, la verdad. Yo sé que existe, porque veo en otros canales, pero ahora me doy cuenta que Horácio Vilches es miembro del canal Adriano, a voz dos que não falam. Gracias, Horácio, por esta membresia. É uma demonstração clara do apreço e do carinho que todos vocês têm por este canal e por este trabalho. Quero dizer, graças, meu Deus Todo-Poderoso que está nos céus. Graças a Cristo, a quem eu sirvo hoje. Obrigado ao meu pai e à minha mãe, que, embora estão enganados dentro da seita, me educaram a ter um bom coração. Obrigado aos meus filhos que não cortaram a relação comigo, Bruno, Hugo, Daniel. E a minha filha Carolina, que a amo, embora ela não converse comigo. Obrigado a todos aqueles que nos momentos mais difíceis me deram carinho, amor e respeito. Obrigado a Surani, que no momento mais difícil chegou à minha vida e me está tratando com todo o amor do mundo. Obrigado a Deus por ter me dado força para não desistir. E por ter conseguido levantar da tristeza mais profunda e abrir este canal que, de repente, na minha mente veio e eu disse, vou abrir este canal. E o nome, eu disse, quero dar voz àqueles que não falam, como eu não podia falar. E coloquei Adriano, a voz dos que não falam, e não podia ter acertado num nome melhor. Assim que, a todos vocês, sofredores da fé, mas vencedores dela, vítimas, mas sobreviventes da torre de vigia, desta seita diabólica e maligna que destrói vidas e famílias. Digamos não ao Watchtower. Não odiemos a ninguém. Ajudemos os que estão lá dentro a saírem de lá. Mas digamos não às mentiras religiosas. A todos vocês do chat, a todos vocês que dão o teu carinho a cada dia, por favor, Isidro, Vilma e Paulo, não saiam quando eu termine. Mas a todos os que estão no chat, a todos os que vão assistir este vídeo, quero que vocês recebam do mais profundo das nossas almas, tanto da de Isidro, da de Vilma e de Paulo, um beijinho no coração de vocês. E até amanhã, na próxima live ou no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau.